Olá, minhas sinceras saudações a todos os patriotas, pessoas decentes e honestas deste nosso Brasil maravilhoso. Mais uma vez, uma pitadinha da minha opinião nesta excelente página deste grupo maravilhoso aqui em prol do Bolsonaro. No dia 2 de outubro, o destino do país está para ser decidido. Aquele que é inteligente, honesto, decente, aquele que defende os princípios normais de um ser humano com a cabeça normal, que não é um psicopata, está muito fácil de escolher. Eu tenho certeza absoluta, eu estou cravando aqui, tenho certeza absoluta que o nosso capitão será eleito no primeiro turno, no dia 2 de outubro de 2022. Será o nosso presidente novamente. Porque eu tenho certeza absoluta que o nosso país tem muito mais gente honesta e decente do que escrotos, do que aquele que defende o lado do demônio. Nós defendemos ao lado de Deus. Inclusive esta coisa de achar que a Igreja Católica, não estou falando em nome da igreja, que eu não tenho autoridade para falar no nome da igreja. Estou falando em meu nome, minha opinião. Esta história que a Igreja Católica é petista é furada. O católico consciente, ele não vai pela ideia de padre, a não ser que a ideia do padre seja boa. Ele não vai pela ideia de bispo, desde que a ideia do bispo seja boa. Nem mesmo vai pela ideia do papa, a não ser que a ideia do papa seja boa. Portanto, a Igreja Católica representa a Assembleia. Não é só o poder eclesiástico, mas os seguidores de Jesus Cristo. Tire isso da cabeça que a Igreja Católica é petista. No começo posso até concordar que houve um dedinho da Igreja Católica, mas agora os cristãos católicos romanos estão conscientes e sabem da sua liberdade de escolha. E nenhum padre fala em suas homilias, votem em A, B, C. Alguns deixam transparecer alguma tendência, mas não muito contundente, para não manejar a opinião da sua Assembleia. A Igreja Católica agora lançou uma cartilha para os eleitores. Quem tiver a oportunidade de ler a cartilha, leia. Vocês vão perceber que a Igreja Católica não defende nem A, nem B, nem C. Ela defende os bons princípios, principalmente os princípios cristãos, do caráter, da honestidade. Acima de tudo, a defesa da vida, desde a concepção até o último dia que Deus nos dá a oportunidade de viver neste mundo. Portanto, a Igreja Católica é contra o aborto 100% e contra a morte de todas as espécies. Ela é a favor da vida, porque Deus é vida. E eu tenho certeza
que os evangélicos também pensam iguais a nós católicos, independente da doutrina, porque são cristãos também. Católicos e evangélicos estão unidos por um Brasil melhor, por um Brasil livre, por um Brasil próspero, pela paz, pela vida. Vida é o primeiro dom maravilhoso que Deus deu ao ser humano e deve ser preservada desde a concepção até o último dia de vida neste mundo. Só Deus é o Senhor da vida. Não vem um homem comedor de feijão dizer quem deve nascer, quem deve viver. Não vem um poderzinho dos homens limitados, como o STF, como Congresso, como Poder Executivo, como Legislativo, dizer quem deve nascer e quem deve morrer. Este é um predicativo de Deus. Isto é uma decisão do nosso Criador. É uma prerrogativa do nosso Deus Altíssimo. Nenhum ser humano limitado, com a natureza pecaminosa, tem este poder de decidir quem morre e quem vive. Só os tortuosos da cabeça, com 2 neurônios, e mesmo assim eles ficam brigando entre si, o Tico e o Teco, para querer implantar o lado do demônio na política aqui no nosso país no dia 2 de outubro. Voltando à cartilha da Igreja Católica, ela está realmente alinhada com os nossos pensamentos e os pensamentos de Bolsonaro. Não é o fato de ser Bolsonaro. Podia ser José, João, Antônio. Nós estamos alinhados com os pensamentos, com os princípios. E a igreja está exatamente defendendo a honestidade, defendendo a não corrupção no nosso país. Para nós devemos analisar o candidato. Não pelo fato de ele ser da direita ou da esquerda. Não pelo fato de ele ser do centrão. Mas pelo fato do que o candidato defende na sua gestão. O candidato que defende a vida, o outro defende a morte. Candidato que defende a liberdade, o outro defende o controle da mídia. O candidato que defende uma família tradicional com todos os seus princípios e valores, o outro defende a bagunça e a desegregação da família. O candidato que defende Deus e as religiões, o outro finge que acredita em Deus e finge que defende as religiões. O candidato que preza sempre pela liberdade, o outro quer o regime de Cuba, Nicarágua, regime dos países socialistas comunistas. Aquele candidato que defende a vida acima de tudo, e o outro defende a morte. Um candidato que presta culto a Deus, e o outro que presta culto ao demônio. Então está muito fácil, nós que somos cristãos, para escolher quem vai dirigir o nosso país a partir do dia 2 de outubro. E eu tenho certeza que os católicos e os evangélicos estão unidos. Leiam a cartilha lançada pela Igreja Católica e verão que é uma falácia que a Igreja Católica esteja do lado do PT. A Igreja Católica está do lado daquele que defende a vida, daquele que defende os princípios cristãos e bíblicos. Eu torno a repetir aqui, tem alguns padres com essa tendência de petista, mas nós somos inteligentes, nós temos nossas próprias personalidades. Não é porque ele defende, nós vamos para o lado do padre, bispo, etc., pastores. Tem pastores também,
que têm a tendência do petismo. Mas eu tenho certeza que meus irmãos evangélicos também são inteligentes. E nós vamos escolher no dia 2 de outubro, novamente, o nosso capitão. É fácil escolher entre um bandido e um que tem disciplina militar. Um que subiu, que usa o povo como trampolim para adquirir holofotes e para roubar novamente. Como nós estamos cansados de ouvir essa frase, voltar novamente ao lugar do crime. Voltar novamente a querer roubar. É muito claro e límpido aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, para percebermos que um quer voltar na cena do crime para roubar novamente. O outro quer voltar para fazer o certo, valorizando as coisas que todas as pessoas honestas, todas as pessoas decentes valorizam. Se Deus quiser, dia 2, elegeremos novamente Jair Messias Bolsonaro. Se Deus quiser e Deus quer. Tchau, patriotas. Um beijo no coração de todos.